Fala galera, beleza? William Silva aqui. A gente está de volta com mais um vídeo para vocês. E hoje a gente está dando início a uma série de 3 vídeos aqui no canal sobre os tipos de teste que existem no Flutter. E nesse primeiro vídeo aqui a gente vai aprender a utilizar os testes unitários nas nossas aplicações. E essa série de vídeos está tendo o apoio da Grand Access, que é uma das maiores empresas de sistema de acesso brasileira. E ela vem utilizando as tecnologias mais atuais do mercado, dentre elas o Flutter. Mais informações você encontra aí na descrição. Galera, então nessa primeira aula a gente vai aprender a utilizar os testes unitários aqui dentro do Flutter. Bom, antes de mais nada a gente precisa entender o que são testes unitários. Eles basicamente permitem a gente testar pequenas partes do nosso código, tá? Eles vão permitir com que a gente consiga identificar possíveis erros e bugs de forma rápida e eficiente. Eles também vão ajudar a garantir a qualidade do nosso código e que ele funcione como esperado. Então, alguns exemplos de unidade seriam uma função, um método, uma classe. E é isso que a gente vai estar testando aqui hoje nessa aula, beleza? A gente vai aprender a como criar testes unitários dentro do Flutter. Então, se você está empolgado com esse conteúdo, deixa o seu gostei nesse vídeo para ajudar o nosso canal a alcançar mais pessoas que ainda estão começando no Flutter e têm dificuldade. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ser notificado toda vez que a gente postar um novo conteúdo aqui. Então é isso, agora vamos para a aula. Bem, aqui nesse projeto a gente vai estar utilizando uma metodologia de desenvolvimento orientado a testes, tá? Chamada de TDD. Então, o TDD basicamente consiste de 3 etapas. E na primeira delas, ele diz que a gente deve começar a escrever um teste que deve falhar, beleza? E na segunda parte, a gente faz um código que vai corrigir o mínimo para que esse teste passe. E por fim, a gente vem para a fase do refactor, que é para melhorar o teste, caso tenha alguma coisa a ser melhorada, beleza? Então, o TDD basicamente engloba essas 3 etapas. Primeiro você escreve um teste que irá falhar, depois você corrige o mínimo necessário para que esse teste passe e por fim, se houver algo a melhorar, você melhora no teste. Então essa é a metodologia do TDD, beleza? E ele também diz que nós devemos primeiro escrever os testes e depois o código de produção. Então ele inverte a ordem aqui. Primeiro você começa escrevendo os testes e depois o código de produção em si, beleza? E galera, a única dependência que a gente vai utilizar aqui no nosso projeto para realizar os testes unitários é a própria dependência do Flutter, que já vem por padrão aqui, que é o Flutter Test, beleza? Se você ainda não tiver instalado aí no seu, você vem aqui no PubSpec.emo, aqui na seção de Dev Dependencies, você coloca o Flutter Test, que faz parte do SDK do Flutter, beleza? Apenas isso aqui a gente vai precisar para conseguir fazer essa aula. Bem, então o que a gente vai fazer nesse projeto? A gente vai criar uma telinha bem simples, onde vai existir um campo de e-mail, um campo de senha e um botão que vai realizar o registro do usuário, dependendo se os campos de e-mail e senha estiverem validados, ok? Então, a gente vai aprender a utilizar os testes unitários para validar esse fluxo de registro de um usuário, beleza? Bem, então para começar a gente pode fechar aqui. Se você analisar aqui dentro da nossa pasta lib, eu já criei um diretório aqui chamado app, beleza? Aqui a gente tem apenas o arquivo main com o run app e dentro de app a gente tem a pasta pages, que vai ter a nossa página de registro do usuário, beleza? Aqui dentro a gente também tem uma pasta para alguns recursos que vão ser globais. Então quando a gente abre aqui, a gente tem outras 2 pastas. Uma vai ser para o autenticador, o serviço de autenticação, que a gente vai construir tudo nessa aula aqui. E também a gente tem outra pasta com os validadores. Então aqui a gente vai ter uma validação para o e-mail e uma validação para a senha. Então aqui dentro de lib ficaria o nosso código de produção. Porém, como a gente está utilizando a metodologia do TDD, em que ele diz que a gente primeiro deve escrever os testes e depois os códigos de produção, então a gente vai vir aqui dentro da pasta teste, beleza? Quando você inicia um projeto Flutter, ele já cria por padrão essa pasta aqui, e você pode ver que eu estou espelhando a pasta app aqui dentro de teste, com a mesma estrutura de pastas que está aqui dentro de lib. Então nós vamos ter aqui o teste da página, vamos ter também o teste para os validadores e o teste para a autenticação, beleza? Por enquanto, eles estão todos vazios, a gente vai criar aqui nessa aula, beleza? O primeiro deles vai ser o nosso e-mail validator test. Para você criar esses arquivos aqui de forma simples, você pode vir no seu código de produção, que ainda não tem nada, como por exemplo aqui o e-mail validator. Você clica com o botão direito e vem aqui Go to Tests. Ele vai perguntar se você quer criar um arquivo de teste lá na pasta de teste e ele vai criar automaticamente para você. Como eu já criei, ele já entra aqui automaticamente, beleza? Lembre sempre de colocar o underline teste no final do seu arquivo de teste, beleza? Porque assim o Dart vai entender que esse daqui é um arquivo de teste, ok?
Galera, a gente precisa validar algumas regras que o nosso campo de e-mail vai ter. Bem, então para começar aqui os testes unitários do nosso e-mail validator, a gente precisa criar uma função aqui que vai ser o start point do nosso teste. E o start point sempre começa com o main, com uma função main, beleza? Então cria aqui uma função main e ela vai ser o ponto de partida do nosso teste. Sempre comece com o main, ok? Bem, aqui a gente já vai precisar utilizar a biblioteca do Flutter Test que a gente instalou lá no começo da aula. Essa daqui, beleza? Flutter Test. E aí a gente pode importar ela aqui em cima do main. Então, a gente vem aqui em cima, import, e a gente vai chamar o Flutter Test, beleza? Flutter Test. Esse daqui. Ok, para que nosso código fique mais organizado, a gente vai criar um grupo para organizar todos os nossos testes referente ao campo de e-mail. Então, para isso, a gente pode utilizar uma função que vem lá do pacote do Flutter Test, que é chamada group, beleza? Aqui a gente vai agrupar todos os testes referentes ao campo de e-mail. E aqui a gente precisa dar uma descrição. Nesse caso vai ser a validação do e-mail, beleza? Então, esse grupo vai ser responsável por validar as coisas referentes ao e-mail. Eu vou fechar aqui, beleza? Pronto, ponto e vírgula no final. Posso colocar uma vírgula aqui para indentar. E aqui dentro vão ficar todas as validações do nosso campo de e-mail. E o primeiro teste que a gente precisa fazer no campo de e-mail é verificar se ele é igual a nulo. E se ele for igual a nulo, a gente precisa retornar uma mensagem de erro para o usuário. E para fazer esse teste, a gente vai utilizar a função teste que vem lá do pacote de teste do Flutter. Então aqui a gente precisa passar uma descrição da mesma forma, e aqui a mensagem precisa ser bem clara sobre o que essa função vai testar. Então nesse caso, o que o nosso teste deve fazer é o seguinte: ele deve retornar uma mensagem de erro caso o e-mail seja nulo, beleza? E aqui no body a gente vai passar uma função anônima para executar o nosso teste, beleza? Show! O que a gente precisa fazer agora? A gente vai precisar criar uma classe que vai fazer essas validações do e-mail, porém a gente ainda não tem ela. Mas de acordo com o TDD, a gente deve primeiro criar o código de teste e depois criar o código mínimo necessário para que esse teste passe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar uma função que faça essa validação do e-mail, beleza? Então a gente pode vir aqui e fazer o seguinte: a gente vai criar uma variável para armazenar o resultado dessa função. Final result. E aqui eu já vou utilizar a instância da nossa classe de validação do e-mail que ainda não existe, chamada email validator, ok? Ponto validate. E você deve ter percebido que essa classe ainda não existe. Então a gente deve vir aqui em cima e criar ela para que a gente saia desse estado de erro aqui, que é chamado de red face, ok? Então, de acordo com o TDD, a gente cria primeiro o código do teste e depois cria o mínimo necessário para que ele saia ou da red face ou do teste que falhou, ok? Então aqui em cima do main, a gente vai criar uma classe chamada email validator, beleza? Então class email validator. Pronto, apenas isso. Se você vê ainda está com erro, porque a gente precisa criar uma instância dela aqui dentro do nosso teste. Então aqui no main eu vou criar uma instância dessa classe late email validator e eu vou chamar de email validator também. O pacote do Flutter Test também disponibiliza de uma função chamada setup, que ela é utilizada para organizar coisas que se repetem em todos os testes. Então, nesse caso, em todos os testes que a gente for criar aqui, a gente vai precisar utilizar uma instância do email validator. Por isso eu declarei ela como late aqui, porque a gente vai precisar dessa instância do email validator em todos os testes que a gente for fazer. Então, aqui no setup, ele vai criar para todos os testes uma instância do email validator. Então, a gente vai fazer aqui com que o email validator receba o email validator, beleza? Essa função setup é chamada toda vez que um teste é executado, ok? Pronto, então a gente já criou o mínimo necessário para que saísse da red face aqui da variável do email validator. E agora ele está reclamando que essa função validate ainda não existe também. Então a gente precisa ir lá na nossa classe, que já é a nossa classe de produção, que está sendo construída aqui, e criar a função validate, beleza? Então a gente vai vir aqui dentro e criar essa função chamada validate. Pronto, conseguimos sair da red face. Bom, agora a gente precisa analisar o que a função validate vai retornar para a gente. A gente já está guardando esse resultado aqui dentro da variável result e a gente precisa validar ele aqui embaixo, utilizando a função expect, ok? Expect.
E aqui a gente precisa verificar se o result vai ser igual, equals, ok? A seguinte mensagem: o e-mail é obrigatório. Beleza? Bem, o nosso primeiro teste está feito aqui. Se a gente rodar agora, a gente vai ver que ele vai quebrar. Seguindo a regra do TDD, a gente está criando um teste que primeiramente irá falhar. Por quê? Porque a nossa função validate ainda não faz nada dentro dela e ela ainda não vai retornar nenhuma mensagem. Então, esse teste aqui do expect, ele irá falhar porque o resultado não vai ser igual a esse texto que a gente digitou aqui dentro. Então, a gente vai rodar o teste agora. Vou clicar aqui em Run. A gente pode abrir essa lateral aqui do lado e ele vai mostrar os testes que estão aqui dentro, beleza? Pronto, a gente viu que o teste falhou, porque o que ele estava esperando era que fosse retornado uma string com a seguinte mensagem. Porém, nada foi retornado. Beleza, então a primeira parte do nosso teste está feita. Agora a gente precisa ir corrigir o nosso código de produção. E o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui no validate e vai criar o mínimo necessário para que nosso teste passe. Então a nossa função precisa receber uma string que pode ser nula, já que é o teste de nulo que a gente está fazendo aqui embaixo. Então, como parâmetro, ele pode receber uma string que pode ser nula, beleza? Então, string, eu vou chamar de e-mail. E aqui eu vou verificar o seguinte: se esse e-mail for igual a nulo, então eu quero retornar essa mensagem que ele está esperando aqui embaixo. O e-mail é obrigatório. Então eu vou copiar ela aqui, beleza? E vou retornar ela aqui dentro. Return, o e-mail é obrigatório, beleza? Apenas isso aqui já vai fazer com que o nosso teste passe. Então vou rodar novamente o nosso teste, run. Pronto, agora o nosso teste já está validado, porque a nossa função validate já está validando se o e-mail for igual a nulo, que ele deve retornar uma mensagem com o e-mail é obrigatório, beleza? É isso que a gente está fazendo aqui nesse teste. Então aqui nessa linha, a gente está chamando a nossa função validate, que retorna uma string caso o e-mail seja igual a nulo. É exatamente essa mensagem que a gente colocou aqui no nosso teste, beleza? Sempre tenha o cuidado de colocar uma mensagem que realmente é o que seu teste vai executar. Então, nesse caso, é o que a gente está fazendo aqui. Ele está retornando uma mensagem de erro caso a gente passe um e-mail nulo. Como você pode ver aqui a nossa função validate, a gente não está passando nenhum e-mail aqui dentro. Então, aqui na função ele já está verificando se for igual a nulo, ele vai retornar essa string e o nosso teste vai passar, beleza? Porque ele está esperando, com a função expect, que o resultado dessa função aqui seja igual a essa mensagem de erro, ok? Pronto, o nosso primeiro teste já está feito. Agora vamos partir para o segundo teste. Esse segundo teste vai verificar se o e-mail é vazio, beleza? E o e-mail vazio é apenas uma string sem nenhum conteúdo dentro. Então a gente vai copiar esse teste aqui de cima. Vamos colar aqui embaixo. E aí agora ele deve retornar uma mensagem de erro caso o e-mail seja vazio, beleza? E como a gente vai realizar esse teste? Bem, aqui na função validate, a gente precisa passar uma string vazia, beleza? Como é um parâmetro nomeado, a gente precisa passar, que é o campo e-mail que a gente está testando, beleza? Então, dessa forma aqui, a gente está passando uma string vazia lá para a nossa função validate, e lá dentro ele precisa verificar se esse e-mail também é vazio e retornar a mensagem de que o e-mail é obrigatório. Porém, se a gente rodar agora, a gente vai ver que o teste irá falhar, porque ele ainda não está fazendo essa verificação aqui dentro. Então, nós vamos rodar assim mesmo. Pronto, o teste já falhou aqui, porque ele estava esperando que fosse retornada uma mensagem, o e-mail é obrigatório, porém, nada foi retornado. Se a gente for lá na nossa função validate, ele ainda não está verificando quando a string é igual a vazia. Então, por isso, ele não está retornando nada. E o nosso teste aqui no expect está falhando, porque o nosso resultado está nulo, mas ele está esperando que o resultado fosse uma string com essa mensagem aqui dentro. Então, para isso, quando ele passar uma string vazia, a gente precisa vir aqui no nosso teste, no nosso código de produção e fazer essa implementação também. Então, aqui nesse if, caso ele seja igual a nulo, eu vou aproveitar a mensagem que está aqui dentro e vou apenas adicionar aqui um ou, se o e-mail for igual a vazio, beleza? Você pode fazer assim, ou o ponto isEmpty aqui no e-mail, e aí ele vai retornar essa mensagem de que o e-mail é obrigatório para os dois casos, beleza? Agora a gente já corrigiu o nosso teste de produção, escrevendo primeiro o código de teste, e agora a gente vai vir aqui rodar, e o nosso teste já deve passar, beleza? Vou rodar aqui. Pronto, agora sim o nosso teste já passou, beleza?
Agora o próximo teste que a gente quer fazer é verificar se é um e-mail válido, beleza? Então eu vou copiar esse teste aqui, beleza? Vou colar aqui embaixo. E agora ele deve retornar uma mensagem de erro caso o e-mail seja inválido, com um formato inválido, beleza? Então aqui nesse teste a gente precisa passar um e-mail inválido aqui no campo de e-mail da função validate. Então eu vou passar aqui apenas um nome e você pode ver que isso daqui não é um e-mail válido. Um e-mail válido seria, por exemplo, um @gmail.com, dessa forma aqui, ou com outros servidores também, beleza? Mas nesse caso aqui a gente quer passar um e-mail inválido. Então se eu passar um e-mail válido, lá na função validate, ele precisa retornar uma mensagem de que o e-mail é inválido. Então nesse caso aqui a gente vai trocar a mensagem, beleza? O e-mail é inválido. Beleza? A gente vai executar o nosso teste e a gente já sabe que ele vai falhar, porque a nossa função validate ainda não está tratando, não está verificando se o e-mail possui uma formação válida ou não. Então a gente vai rodar aqui e vamos ver o teste falhar. Pronto, o teste falhou. Ele estava esperando que essa mensagem fosse retornada, porém nada foi retornado. Então agora a gente vai lá no nosso código de produção e vamos corrigir isso, acrescentando mais uma verificação aqui dentro, beleza? E para fazer isso, a gente vai utilizar um regex aqui, que faz a validação se o e-mail tem uma formatação válida ou não, beleza? A gente vai utilizar aqui esse regex, que vai fazer essa verificação para nós, beleza? Não se preocupe em entender ele agora. Existem sites aí na internet que você pode pesquisar qual regex você usa para validar, por exemplo, um e-mail, um CPF, um CNPJ e por aí vai. Mas o que esse regex aqui vai fazer é verificar se o e-mail que a gente passar aqui em cima possui uma formação válida ou não, beleza? Então aqui embaixo a gente vai precisar verificar se o nosso e-mail, beleza? Nosso e-mail regex.resmatch com o e-mail que a gente passou lá em cima, ok? Então aqui a gente precisa verificar se o nosso e-mail está de acordo com o regex que a gente criou aqui em cima, ok? Só que o que a gente quer verificar, na verdade, é se ele não estiver de acordo com esse regex. Então a gente precisa negar o valor dessa função aqui na frente. Ou seja, se o nosso e-mail não estiver de acordo com o regex que foi criado aqui em cima, a gente precisa retornar uma mensagem que o e-mail é inválido. Então return, e aqui embaixo a gente passa a mesma mensagem que a gente está utilizando aqui embaixo. O e-mail é inválido. Beleza? Vou copiar ela e colar aqui em cima. Pronto. Posso apagar essas aspas que vieram a mais aqui. Beleza? Então, se nosso e-mail não tiver uma informação válida, ele vai retornar essa mensagem de erro. Então, veja, de acordo com o TDD, eu primeiro criei um teste que falhou, porque o nosso código de produção ainda não estava pronto. E depois que ele falhou, eu fui lá no código de produção e criei o mínimo necessário para que esse teste passe, ok? Então, eu vou salvar aqui agora e vamos rodar o nosso teste novamente. E agora ele deve passar, porque esse aqui não é um e-mail válido. Pronto, então agora o nosso teste passou, porque lá dentro dele ele já está verificando que esse e-mail que a gente passou aqui dentro, William, ele não é um e-mail com uma formatação válida. Então ele retornou uma mensagem aqui que o e-mail é inválido e o nosso expect aprovou esse teste porque ele retornou exatamente a mensagem que a gente está esperando, beleza? Agora o nosso último teste aqui no grupo de validação de e-mail é para verificar se o e-mail é válido. Então a gente vai copiar esse teste aqui de cima e aqui embaixo vamos colar. E agora ele deve retornar nulo, beleza? Deve retornar nulo caso o e-mail seja válido, ok? Beleza? Então, para a gente criar esse teste aqui, a gente precisa passar um e-mail com uma formatação válida aqui dentro. Então, gmail.com, beleza? Esse daqui tem um e-mail com uma formatação ok, porém, lá na nossa função validate, se a gente voltar lá em cima, a gente vai ver que ele não vai entrar aqui dentro, porque não é igual a nulo e nem igual a vazio. Ele também não vai entrar aqui dentro do if, porque o e-mail tem uma formatação válida, então, por padrão, ele vai retornar nulo aqui dentro dessa função, beleza? E aqui no expect, a gente espera que o resultado seja igual a nulo. Então, a gente vai utilizar um matcher aqui do pacote do Flutter Test, chamado isNull, ok? Isso daqui ele vai verificar se esse result é igual a nulo. Beleza? Caso a gente rode o teste agora, a gente vai ver que a nossa função validate irá passar sem falhar. Por quê? Porque a nossa função validate só vai retornar alguma coisa caso o e-mail seja igual a nulo, ou ele for igual a vazio, ou se ele não estiver de acordo com o regex. Então, se ele não entrar em nenhum desses casos, ele não vai retornar nada. Beleza? Então, essa função aqui desse teste já deve passar sem quebrar antes. Então, vamos rodar aqui para verificar.
Pronto, ele passou, porém, agora chegou a hora da gente refatorar o nosso código. E uma das coisas que a gente pode fazer é lá na função validate, especificar o tipo de retorno dessa função. Então, nesse caso, ele pode retornar uma string que é nula, ok? E agora aqui no final, caso ele não entre em nenhum desses casos, a gente precisa colocar um return também aqui embaixo. Então, return nulo, beleza? Dessa forma aqui a gente deu uma refatorada no nosso código. E agora a gente pode rodar todos os testes junto. Vamos clicar aqui em Run. E pronto, todos os nossos testes já passaram, beleza? Está tudo verdinho aqui. Pronto, agora a gente já finalizou os testes unitários para o nosso campo de e-mail. Se você perceber aqui, a gente já criou a nossa classe de produção. Ela está pronta para ser utilizada, pois ela já passou em todos os testes de validações aqui dentro, beleza? Então, se a gente quiser, a gente já pode recortar ela daqui. Vou recortar ela agora. E vamos colar aqui dentro da pasta lib, onde ela deve ficar. Aqui dentro de e-mail validator, beleza? Vou colar ela aqui dentro, pronto. E lá no teste eu vou importar ela normalmente, beleza? Pronto, a nossa classe de produção, e-mail validator, já está pronta e testada, ok? Agora o próximo passo é a gente criar os testes para validarem o campo de senha, beleza? Então aqui embaixo, na pasta de teste, a gente vai vir no Password Validator e vamos criar os testes para validar o campo de senha também. Então, mais uma vez, de acordo com o TDD, a gente vai primeiro escrever o teste e depois corrigir o mínimo necessário para que ele seja executado e para que ele passe, beleza? Então, como a gente já sabe, vamos criar aqui uma função main, que vai ser o ponto de partida dos nossos testes. E aqui dentro a gente vai criar um grupo para fazer a validação da senha, beleza? Então, vou colocar aqui validação da senha, ok? E aqui uma função anônima para executar os nossos testes, ok? E o nosso primeiro teste vai ser para validar se a senha também foi igual a nula. Então, se ela for igual a nula, a gente precisa retornar para o usuário uma mensagem de erro. Então, no nosso primeiro teste, a gente vai criar aqui para que ele valide se a senha é igual a nula. Então, ele deve retornar uma mensagem de erro caso a senha seja nula. Beleza? Aqui a gente passa a função anônima. Pronto. E aqui dentro, primeiro a gente vai escrever o teste e depois a classe de produção. Então, a gente vai criar uma variável para armazenar o resultado dessa função. Eu vou chamar aqui de result, ok? E aqui o nome da minha instância vai ser password validator, beleza? E ele vai ter uma função lá dentro chamada validate também. Beleza? A gente precisa sair dessa red face aqui, que é quando a gente está com erro em tempo de desenvolvimento. Então, a gente vai vir aqui em cima e criar essa classe para que a gente saia desse erro. Então, class password validator, beleza? E agora aqui dentro do main, a gente vai criar uma instância dela da mesma forma que a gente criou lá para o nosso e-mail. Então, late password validator. Vou utilizar o mesmo nome aqui. E dentro do setup, eu vou inicializar essa variável. Aqui dentro a gente passa uma função anônima, beleza? E aqui eu vou inicializar a minha variável password validator com o seu construtor. Pronto, já saímos da red face com a variável e agora está reclamando que essa função validate ainda não existe. Então a gente vai lá na nossa classe de produção e criar ela apenas para que a red face saia. Então vamos criar aqui a validate. Beleza? Agora o próximo passo é a gente verificar o resultado que essa função está retornando. Então aqui embaixo a gente vai utilizar o expect, beleza? Para verificar se o resultado, result, é equals a seguinte mensagem: a senha é obrigatória. Beleza? Ao rodar esse teste aqui nesse momento, a gente vai verificar que ele irá falhar, porque a função validate ainda não está retornando essa mensagem de senha obrigatória para a gente. Beleza? Então a gente vai rodar o teste aqui. Posso vir aqui em cima do main, clicar em Run. Ele vai executar. Vou abrir aqui do lado. Pronto, a gente já viu que aqui no expect ele estava esperando essa mensagem e na verdade nada foi retornado, beleza? Agora a gente vai lá na nossa classe de produção e implementa o mínimo necessário para que esse teste passe. Ok? Então a nossa função validate, da mesma forma, espera receber uma string que pode ser nula. Então string, eu vou chamar de
password, beleza? E aqui a gente vai verificar se ela for igual a nula. Então, if password for igual a nulo, a gente precisa retornar aquela mensagem de erro lá embaixo, que a gente está utilizando no nosso teste. Então, vou copiar ela aqui e colar, beleza? Agora sim, ao rodar o teste novamente, não passando nenhum valor, nenhuma senha, ele vai retornar a senha obrigatória, e o nosso expect aqui vai validar como correto o nosso teste, beleza? Vou rodar novamente. Pronto, o nosso teste já passou. Agora a gente pode partir para o próximo teste para verificar se a senha é igual a vazia. Vamos copiar aqui e rapidamente colar aqui embaixo. Vamos verificar agora que ele deve retornar uma mensagem de erro caso a senha seja vazia. Então, vazia. Beleza? E aqui, para fazer esse teste, a gente precisa passar uma senha vazia aqui no password. Essa string sem nenhum caractere dentro. E a gente espera que ele retorne a mesma mensagem, beleza? A gente sabe que esse teste já irá falhar. Então vamos rodar ele aqui. Pronto, já falhou. Agora a gente precisa ir lá na classe de produção e corrigir. Então a gente vai verificar aqui se ela for igual a nula ou se a password for igual a vazio, ele vai retornar essa mensagem de que a senha é obrigatória, ok? Vamos executar o nosso teste novamente. E agora sim ele passou corretamente, beleza? Agora o próximo teste vai ser para validar se a senha é menor que 6 caracteres ou não. Então, se ela for menor, a gente precisa mostrar para o usuário uma mensagem de erro informando que a senha deve ter pelo menos 6 caracteres. Então, vamos copiar esse teste aqui de cima, vamos colar aqui embaixo, vamos trocar a mensagem também do teste. Então, aqui a gente vai utilizar essa mensagem, ele deve retornar uma mensagem de erro, caso a senha seja menor que 6 caracteres. Então, para a gente realizar esse teste, a gente precisa passar uma senha aqui com menos de 6 caracteres. Nesse caso, eu vou passar uma senha chamada Ana, beleza? Então, a mensagem que a gente espera que ele retorne quando a gente passa uma senha de menos de 6 caracteres é essa daqui agora, beleza? Vou colar ela aqui. Então, a senha deve possuir pelo menos 6 caracteres, beleza? A gente vai rodar o teste, vamos ver ele falhar primeiramente. Pronto, ele falhou porque ele estava esperando essa mensagem de erro, porém nada foi retornado. E agora a gente vai lá na classe de produção e vamos implementar a função validate para que ela retorne essa mensagem de erro aqui embaixo. Vou apenas colocar uma vírgula aqui para ele indentar melhor o código. Pronto. E agora lá na função validate, a gente precisa verificar a quantidade de caracteres que essa senha possui. Então, se a password.length for menor que 6, a gente precisa retornar aquela mensagem lá de baixo. Return, a senha deve possuir pelo menos 6 caracteres, ok? A gente pode voltar aqui no nosso teste e executar ele novamente. E agora ele já deve passar tranquilamente. Pronto, já passou. Agora a nossa função validate já está validando senhas que possuem menos de 6 caracteres e retornando uma mensagem de erro para o usuário, beleza? Agora no nosso próximo teste, a gente precisa validar que a nossa senha seja alfanumérica, beleza? Então para isso, a gente vai criar um novo teste aqui embaixo. E aqui nesse teste, eu já coloquei a mensagem dele, ele deve retornar uma mensagem de erro caso a senha não seja alfanumérica. Então para fazer esse teste, a gente está utilizando aqui uma senha que não é alfanumérica, porém ela já passa desse outro teste aqui, pois possui mais de 6 caracteres, ok? Então ele vai passar nesse teste aqui de cima, porém não vai passar nesse aqui de baixo, porque não é uma senha alfanumérica, beleza? Aqui no expect eu já coloquei a mensagem que a gente está esperando que a função validate retorne quando a gente passa uma senha que não é alfanumérica. Então deve ser essa mensagem aqui. A gente vai rodar o teste agora e vamos ver ele falhar novamente. Pronto, já falhou. Agora a gente vai lá na função validate e implementa essa nova funcionalidade. Vamos lá. E para validar se é uma senha alfanumérica ou não, a gente vai utilizar esse regex bem aqui, beleza? Ele vai verificar se a senha possui letras e números. Então aqui a gente vai fazer a verificação de fato, se ele está de acordo com o regex ou não. Então se o alphanumeric.hasMatch match com a password, e a gente precisa retornar a mensagem de erro aqui dentro. Porém, assim como a gente fez lá no campo de e-mail, a gente só quer entrar aqui caso ele não esteja de acordo com o regex que foi passado aqui em cima. Então, se a nossa senha não bater com uma senha alfanumérica, que é o que esse regex faz aqui, a gente precisa retornar uma mensagem de erro aqui dentro. Então, return, eu vou copiar a mensagem de erro que a gente colocou aqui embaixo. A senha deve ser alfanumérica, beleza? E vou colar aqui dentro da verificação. Agora a gente já pode salvar e rodar o teste novamente
e ele já deve passar. Pronto, já passou. E agora o último teste vai verificar quando a gente passar uma senha válida, ou seja, com mais de 6 caracteres e que possua letras e números. Então aqui eu criei mais um teste com essa mensagem, deve retornar nulo caso a senha seja válida, beleza? Então aqui para fazer esse teste, eu passei uma senha válida com mais de 6 caracteres e também passei números, ou seja, uma senha alfanumérica. E aqui no expect, a gente espera que ele retorne um nulo, porque estamos passando uma senha válida. Agora a gente vai executar o nosso teste e ele deve passar de primeira, porque quando a gente passa uma senha válida, lá na nossa função validate, ele não vai entrar em nenhum desses casos aqui e por padrão ele vai retornar nulo, beleza? Então vamos rodar aqui para verificar se isso acontece. Pronto, ele passou tranquilamente. E agora a gente precisa analisar o nosso código de teste e ver se tem alguma coisa que dá para refatorar. Nesse caso, a gente pode melhorar uma coisa na nossa função validate. Então vamos lá. A gente pode ver aqui que ela está sem o tipo de retorno. Então a gente vem aqui na frente e especifica que ela pode retornar ou uma string ou nulo. Beleza? Então dessa forma aqui, ele ou vai retornar uma string ou aqui no final, ele vai retornar nulo. Beleza? Return null. Pronto, a nossa classe de produção Password Validator já está pronta e totalmente testada. A gente já pode recortar ela daqui, ou vir aqui nos diretórios, e dentro de lib, na pasta dela, Password Validator, vou colar ela aqui dentro, ok? Vou salvar. E aqui no arquivo de teste, eu vou importar ela tranquilamente, beleza? Pronto. Já finalizamos a validação tanto do nosso campo de e-mail quanto da nossa senha. E galera, a última parte que falta é a gente criar os testes para validação do cadastro. Então a gente precisa voltar aqui para o nosso arquivo de testes e aqui no Auth Service a gente vai criar as validações para um cadastro de um usuário. Então vamos começar aqui com a função main, beleza? E aqui nós vamos fazer dois testes. Então eu já criei aqui o grupo de validação para o cadastro e criei também o nosso primeiro teste. Nesse teste, ele deve retornar uma mensagem para um e-mail e senha inválidos, beleza? Então você pode ver aqui que a gente está diante da red face, porque essa variável ainda não existe. Então a gente precisa criar ela aqui em cima, ok? Então, class auth. E agora aqui dentro do main, a gente vai criar uma instância dela, let auth, beleza? Eu vou chamar de auth também. E dentro do setup, a gente vai inicializar ela. Vamos passar aqui dentro do setup. Auth recebe o próprio auth. Beleza? Pronto. A próxima red face é a função register, que ainda não existe. Então a gente vem aqui dentro da classe auth e cria ela apenas para sair da red face. Register. Beleza? A próxima red face é em relação a esse parâmetro aqui que não existe. Então a gente precisa vir aqui na nossa função register e criar dois parâmetros que ele precisa receber, que nesse caso é um e-mail e uma senha, beleza? Então aqui dentro, o primeiro parâmetro vai ser uma string, que pode ser nula, beleza? Eu vou chamar de e-mail. E o segundo vai ser uma string que também pode ser nula, eu vou chamar de password, ok? Pronto, já saímos da red face. Agora, aqui no expect, ele está esperando que o resultado dessa função register retorne para a gente uma string. Nesse caso, ele não está retornando nada, ainda não está fazendo nada dentro dele. Então a gente vai rodar e vamos ver o teste falhar. Pronto, nosso teste já falhou, ele estava esperando uma instância de uma string, porém nada foi retornado. Agora a gente vai vir lá na nossa função register e fazer a implementação correta para que esse teste passe. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar aquelas duas classes que já estão prontas para ser utilizadas, que são a Password Validator e a Email Validator, aqui no serviço de autenticação. Então a gente vai utilizar elas aqui dentro agora para verificar se é um e-mail válido e uma senha válida. Então para isso, a gente vai criar uma variável aqui que vai armazenar uma possível mensagem de erro para o e-mail e uma possível mensagem de erro para a senha. Então, eu vou chamar aqui de email error, beleza? Ele vai receber o e-mail validator.validate. E aqui a gente vai passar o e-mail, que pode ser nulo, beleza? Pronto. Assim, ele vai lá na classe do e-mail validator, validar o e-mail que a gente passar aqui dentro. E se tiver alguma mensagem de erro, ele vai armazenar aqui dentro. A mesma coisa a gente vai fazer para a senha, tá? Então, vamos vir aqui embaixo, final, password, error. E aqui a gente vai chamar o password validator.validate. E aqui a gente vai passar a senha também. Pronto. E agora a gente precisa retornar essas mensagens de erro, caso alguma delas tenha um valor. Então, a gente vai vir aqui e retornar
o e-mail error, ou se ele for igual a nulo, a gente vai retornar o password error. Beleza? Esse operador aqui vai verificar se o e-mail error for diferente de nulo, ele vai retornar ele. Se não, ele vai retornar o password error. E se o password error for igual a nulo, ele vai retornar nulo aqui na função register. Beleza? Então, caso haja alguma mensagem de erro, ele vai retornar aqui para nós. Pronto, a gente já pode vir aqui no nosso teste e rodar novamente, passando um e-mail William, que é um e-mail inválido, e uma senha 123, que é uma senha inválida, de acordo com as nossas regras de negócio que a gente criou aqui nessa aula. E nesse caso, ele vai quebrar aqui no e-mail validator, porque não é um e-mail válido, então ele vai retornar a mensagem de erro do e-mail, beleza? Que é uma string, e é exatamente isso que a gente está verificando aqui no expect, que o resultado seja do tipo string, beleza? Então vamos rodar ele aqui novamente. E agora o nosso teste já passou, porque ele retornou corretamente uma mensagem de erro, porque o nosso e-mail não é válido. O último teste agora vai ser para verificar quando a gente passar um e-mail e uma senha válida. Então aqui embaixo a gente vai utilizar esse teste aqui para verificar se a nossa função register está retornando nulo caso a gente passe um e-mail válido e uma senha válida, beleza? Então aqui no expect a gente está esperando que o resultado dessa função, quando passamos um e-mail e uma senha válida, seja igual a nulo, beleza? Vou salvar aqui e vamos executar o nosso teste. Pronto, o nosso teste já passou, porque aqui dentro, tanto o nosso e-mail error quanto o nosso password error são igual a nulos. Então, no final aqui, ele retornou nulo e é exatamente isso que a gente está esperando aqui dentro. E agora a gente vai voltar aqui nos outros testes e executar todos novamente para ver se ainda continuam funcionando como esperado. Então, vamos rodar aqui. Pronto, nenhum erro na validação do e-mail. Agora a gente vai vir aqui no Password Validator. Vamos executar todos os testes também da validação da senha. Ele vai executar aqui todos os testes da senha, beleza? Todos já estão passando. Pronto, então aqui nesse primeiro vídeo, a gente aprendeu a criar testes unitários utilizando a metodologia do TDD, que é o Test Driven Development, onde você primeiro escreve o teste e depois a classe de produção. E assim que ela estiver pronta, você coloca ela nos seus arquivos de produção. O que faltou a gente fazer aqui foi colocar a nossa classe OffService no seu local de produção. Então a gente vai recortar aqui e vamos lá dentro de lib, colocar ela dentro do arquivo que ela pertence. Então aqui dentro a gente vai importar os validadores, nesse caso o email validator, e aqui embaixo o password validator, beleza? E aqui no arquivo de teste a gente vai importar ela tranquilamente. Pronto, a gente pode apagar esses dois imports aqui de cima. E agora vamos rodar novamente para ver se ainda está funcionando. Pronto, todos os testes passaram. Agora sim finalizamos por aqui. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, porque na próxima aula a gente vai aprender a utilizar os testes de widgets, beleza? E aí a gente vai criar uma tela que vai utilizar essas regras de negócio que já estão totalmente testadas aqui na nossa tela. Não esqueça de deixar o seu gostei aí embaixo. E se ficou alguma dúvida sobre esse conteúdo, deixa o seu comentário aí embaixo que a gente vai estar respondendo também, beleza? Então é isso. Te espero no próximo vídeo. Falou!